Beleza, minha gente. Vamos lá para a resolução de mais uma questão da prova do Enem 2016, primeira aplicação, tá bem? É uma outra questão em que você tinha efeito Doppler, né? É uma questão que fala de conceitos de acústica, só que a outra questão era mais uma análise de gráfico, né? E só efeito Doppler. Já essa questão aqui, você tem o efeito Doppler, mais algumas outras coisas sendo cobradas além do efeito Doppler, tá? Então, ele fala para nós o seguinte: o morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos após atingirem objetos no ambiente, trazendo informações a respeito das suas dimensões, suas localizações e de seus possíveis movimentos. Isto se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem. Então, o morcego consegue, entre aspas, medir o tempo que o som demora para ir e voltar, tá? Bem como o morcego também, ele fala aqui, ó, bem como detecta as pequenas variações nas frequências e nas intensidades desses pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas, mesmo quando estão em movimento em relação a ele, em relação ao morcego. Considere uma situação unidimensional. Então, é para você considerar que o morcego e a mariposa estão numa mesma direção. Então, considere uma situação unidimensional em que a mariposa se afasta em movimento retilíneo uniforme de um morcego em repouso. Tá? Então, o morcego está em repouso, emite a onda vai na mariposa, reflete na mariposa e volta, tá bem? E aí o morcego vai receber essa onda de volta. Com essa onda de volta, ele vai tirar algumas conclusões, tá bem? E ele deixou claro, a mariposa está se afastando do morcego, tá? Então, essa informação é crucial. Primeiro, o morcego, ele é a fonte das ondas, mas ele também é um receptor. E a mariposa é a parede refletora, a parede que vai fazer o som voltar, tá? Só que é uma parede que não está parada, é uma parede que se afasta do morcego, né? É uma superfície refletora que se afasta do morcego. Como é que a gente vai pensar isso? Vamos ver as alternativas, o que ele fala nas alternativas. A distância e velocidade da mariposa na situação descrita seriam detectadas pelo sistema do morcego. Por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos? Então, a distância e a velocidade. Repara, pessoal, eu quero saber se o som que vai lá e volta vai ter uma intensidade diminuída devido ao movimento da mariposa ou vai ter uma intensidade aumentada. O tempo para o som ir e voltar vai aumentar ou vai diminuir devido ao afastamento? A frequência percebida pelo morcego vai ser maior ou menor do que a frequência emitida devido ao afastamento? E o que a gente falou ali atrás, o morcego ele é fonte e é o receptor da onda que volta, e a mariposa é a parede refletora que se afasta do morcego, tá bem? Vamos fazer um esquema disso para ver se a gente enxerga melhor as coisas. Então é aqui, pessoal, ó, eu tenho o nosso morcego, que eu botei aqui um quadradinho, que ele é emissor e receptor de ultrassom. E eu tenho uma superfície refletora que está se afastando, uma velocidade aqui, vs, sei lá, tá? Bom, então o morcego emite uma frequência na ida, a frequência reflete a onda, reflete nessa superfície e volta. Se a superfície tivesse parada, a frequência emitida e a recebida seriam iguais. Mas como a superfície está em movimento, a onda vai ter uma deformação, tá bem? A onda vai ter uma deformação. E isso vai promover uma alteração da frequência recebida, tá? Repara que a gente tem um movimento de afastamento.
movimento de afastamento, se a gente for lá na teoria de efeito Doppler, sempre que há um movimento de afastamento, a gente tem uma diminuição da frequência. Isto é, a frequência recebida fica menor do que a frequência emitida. Tá bem? Mas, além disso, repara uma coisa. Se está afastando, a distância está aumentando. Se a distância está aumentando, no início o tempo de eco era pequeno, mas quando aumenta a distância, o tempo de eco também aumenta, tá? Então, o tempo de eco é o tempo de ida e volta, depende da distância. Se a distância aumenta, o tempo aumenta, tá? Por último, a intensidade do som. Se o som anda uma distância pequena, a intensidade, né, volta, o som volta perde pouca intensidade. Agora, se a distância percorrida para o som aumenta, o som tem uma diminuição da intensidade, tá? E repara, se a parede está afastando, novamente, se a parede está afastando, a distância percorrida pelo som vai se tornando maior. E quanto maior for a distância que o som percorre, menor será a intensidade do som no ouvido. Então, como o som percorre uma distância maior, volta mais fraco, volta menos intenso, que é, pessoal, o que está escrito na alternativa letra A. Então, a questão interessante é que ele misturou os conceitos de efeito Doppler com o conceito de eco, com o conceito de intensidade sonora, né? E ficou bem interessante. Tá? Então, a alternativa A, valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.